O presidente americano Donald Trump fez um último aviso ao líder do Irã, Khamenei, em meio a grandes protestos em todo o país. Não brinque com o presidente Trump. Foi essa a declaração que o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América publicou em persa, só para garantir que vocês entendessem bem a mensagem. Enquanto isso, em Teherã, pessoas próximas ao líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, admitem que Khamenei elaborou um plano de evacuação de Teherã, caso as autoridades não consigam reprimir os protestos em massa no país que surgiram em meio ao agravamento repentino da situação econômica. É o que escreve o The Times, citando dados da inteligência. Também foi informado que Khamenei pretende fugir para Moscou, pois não há outro lugar para ele, simplesmente ninguém o receberia em nenhum outro lugar. O próprio Ayatollah, segundo a inteligência, admira Putin e acredita que a cultura iraniana é muito parecida com a russa, por isso ele seria recebido lá como se fosse da família. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Isso ajuda bastante na divulgação do conteúdo no YouTube e serei muito grato. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petchy News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que chegam, e muitas vezes elas saem lá mais rápido do que aqui no YouTube. Então, o jornal The Times, citando dados de inteligência, escreve que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, elaborou um plano de evacuação. Na verdade, um plano para fugir de Teherã. Se as autoridades não conseguirem reprimir os protestos em massa, intensificados pelo agravamento repentino da situação econômica. Em uma das edições anteriores, discutimos esse assunto com vocês. E eu só vou lembrar mais uma vez que para entender a situação econômica no Irã, $1 americano vale 1.500.000 reais iranianos. Ou seja, vocês devem entender o quanto a inflação lá é simplesmente absurda. Além disso, no último ano, os alimentos ficaram 75% mais caros e os remédios 50%. E aqui está o último. Segundo o ex-agente de inteligência israelense Benny Sapti, que fugiu do Irã após a Revolução Islâmica de 1979, Khamenei pretende fugir para Moscou, pois não há outro lugar para ele. O próprio Ayatollah, segundo o agente de inteligência, admira o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e acredita que a cultura iraniana é muito parecida com a russa. De modo geral, iranianos e russos são povos irmãos que devem se unir e seguir juntos rumo ao pôr do sol. Aqui já inclui um pouco da minha opinião. Segundo o plano, o Ayatollah Khamenei, de 86 anos, foge com 20 pessoas próximas, entre assistentes e familiares. Se ele perceber que o exército e as forças de segurança, que deveriam reprimir os protestos, estão desertando, se recusando a cumprir as ordens da liderança ou passando para o lado dos manifestantes. E como afirmou uma fonte da inteligência, o plano B é destinado a Khamenei e ao seu círculo mais próximo, incluindo seu filho e suposto herdeiro Mojtaba. O cenário de fuga de Khamenei pode repetir a evacuação de dezembro de 2024. Seu aliado, o deposto presidente sírio Bashar Assad, que fugiu de Damasco para Moscou e agora, segundo o The Times, está se preparando para trabalhar como médico em Rubliovka, dizem que ele é um dentista razoável. E então, segundo a fonte, o plano de fuga de Khamenei de Teherã inclui a coleta de ativos, imóveis no exterior e dinheiro em espécie para garantir uma saída segura. Li possui uma vasta rede de ativos em todo o mundo, que em 2013 foi avaliada em 95 bilhões de dólares. Acredito que esse valor possa ser maior ainda. E aqui destaco que os protestos mais massivos dos últimos anos no Irã começaram em 28 de dezembro bem rapidamente. A partir do principal bazar de Teherã, onde os donos de lojas protestavam contra a hiperinflação e o aumento dos preços dos produtos básicos, as manifestações se espalharam para outras grandes cidades e províncias em toda a República Islâmica. Segundo informou a agência de notícias Human Rights Activism, os protestos atingiram mais de 220 localidades em 26 das 31 províncias do Irã, ou seja, praticamente em todo o país. De acordo com essa publicação, o número de mortos durante a repressão aos protestos já chegou a pelo menos 20 pessoas e o número de presos ultrapassou 1000. Há relatos de que os militantes da Guarda Revolucionária Islâmica que protegem o regime dos ayatollahs estão abrindo fogo direcionado contra os manifestantes, ou seja, atirando para matar.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos apoiarão os manifestantes iranianos se as autoridades começarem a matá-los. Mas até agora, Trump não tomou nenhuma ação. Mas aqui é importante notar que os protestos em massa no Irã já duram mais de uma semana e, o que é importante, estão gradualmente adquirindo características de uma resistência armada organizada. A atual onda de protestos, é claro, não se compara em escala aos eventos de 2009 a 2010, quando o número de presos chegava facilmente aos milhares. Mas em termos de intensidade e abrangência geográfica, ela é comparável e em alguns lugares até supera os protestos de 2022. A principal diferença dos acontecimentos atuais é a participação ativa de grupos tribais e clânicos das áreas rurais. Isso é muito importante. Isso significa não apenas um grande número de pessoas, mas também a participação em massa. A presença de armas de fogo entre os manifestantes. Eu não posso mostrar isso no YouTube, mas se você realmente quiser, vai encontrar na internet vídeos em que os manifestantes já estão de fato com fuzis automáticos. São registradas ações de vários grupos revolucionários, que não são poucos, no Irã, ou seja, perceberam ser possível fazer uma revolução. As forças de segurança, especialmente a Basij do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, são a ala jovem que também usa armas de fogo, legendas, Dima Torzok. Isso aumenta o número de vítimas e transforma confrontos de rua em combates localizados com tentativas de tomar instalações do regime. Em primeiro lugar, estamos falando de bases Basij, delegacias de polícia e postos de controle, principalmente nas províncias e áreas rurais. É importante notar que os Basij agem com extrema crueldade. Ao mesmo tempo, cresce também a resistência simbólica, ou seja, incêndios de retratos do Ayatollah, incêndios de cartazes de representantes do regime, tudo isso se tornou um fenómeno regular. Às vezes também ocorrem incidentes estranhos, por exemplo, uma explosão que fontes associam ao equipamento do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, mas o que exatamente foi explodido ainda não está claro. Mas mesmo assim, explosões já estão sendo registradas também. Os slogans dos manifestantes continuam extremamente radicais. Em Bushehr, por exemplo, houve apelos cujo sentido basicamente é que o país não será livre enquanto os religiosos estiverem no poder. E um dos slogans soa mais ou menos assim: enquanto não enterrarem todos os mulás, esta pátria não será uma pátria. Os protestos são acompanhados por atos de justiça brutal. Em um dos episódios que ganhou ampla divulgação, participantes dos distúrbios lincharam um membro do grupo Basij. E, como dizem os especialistas, a violência por parte dos manifestantes não é espontânea, mas sim bastante consciente. E eles demonstram disposição para escalada e uso de meios pesados. Ao mesmo tempo, ações aparentemente caóticas muitas vezes acabam sendo taticamente bem planejadas. Vou explicar o que quero dizer. Novamente, há um episódio em vídeo onde a multidão de manifestantes deliberadamente se afasta, deixa passar a coluna desses Basij e então se fecha, os ataca, derruba e toma suas motos. Ou seja, parecia caos. A multidão se abriu, os Basij avançaram, mas era algo organizado. Outra coisa importante é que o núcleo dos protestos é formado por homens jovens, especialmente em Baluchistão, onde os moradores locais declaram abertamente solidariedade com os iranianos insurgentes e disposição para resistir. No contexto da escalada, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que não haverá diálogo com manifestantes e que os envolvidos nos distúrbios devem ser contidos. É significativo que, em meio ao conflito direto com o Irã e à presença de uma ampla rede de agentes dentro do país, a liderança israelense esteja se manifestando cada vez mais abertamente em apoio aos protestos. Por exemplo, na véspera, em 4 de janeiro, ao abrir a reunião do governo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel é solidário com a luta do povo iraniano por liberdade e justiça, e não descartou que o Irã esteja à beira de um momento decisivo. Levando em conta os eventos recentes na Venezuela, onde o regime de Maduro foi atingido durante uma operação relâmpago dos Estados Unidos da América, sinais semelhantes em Teherã dificilmente devem ser vistos apenas como retórica. Além disso, some-se a isso a declaração do próprio Trump, que cada vez mais e de forma mais aberta sugere que ficaria satisfeito se o regime dos ayatollahs realmente caísse. E aí, na véspera, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América ainda publica em farsi uma imagem na qual está escrito algo como "Não brinque com Donald Trump", e está em farsi, obviamente, para garantir que todos leiam com atenção.
E aqui podemos supor que, depois da Síria e da Venezuela, o Irã pode ser o próximo alvo de uma grande adição geopolítica. Por isso, continuamos acompanhando os protestos nesse país. Aqui vou encerrar por enquanto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Amigos, se este vídeo foi útil e interessante para vocês podem apoiar financeiramente o trabalho deste canal no YouTube com uma doação ou uma assinatura paga, usando os links e dados fornecidos. Na descrição deste vídeo está escrito: apoiar o canal Alexei Petty. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Eu vou ficar grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Se cuidem. Até mais.